Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 26 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo existente dentro do canal. Primeiramente na parte de aprendizado, diversos vídeos, são mais de 80 vídeos organizados ali em categorias. E também você tem as análises diárias e análises semanais. Análises diárias, você tem o Radar do Mercado, que é uma live todos os dias a partir das 10h45, e você tem a análise de fechamento do pregão após o encerramento de cada pregão, que é esta análise aqui. Você tem também as análises especiais, que são 2 vezes por semana, no mínimo no mínimo 2 vezes por semana e geralmente na terça e na quinta-feira de cada semana. Para você se inscrever aí no canal, o processo é simples. Aqui na parte inferior direita do seu vídeo, passando o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se, você vai ter aí a opção que vai aparecer para você clicar e se inscrever gratuitamente no canal. Se essa imagem não estiver aparecendo para você, seja no seu celular, no seu tablet, enfim, no seu computador, na parte inferior do vídeo vai ter também um botão para você se inscrever. E aqui, se você instalar o aplicativo DV Invest, que está disponível para iOS e para Android, no seu celular, o link também direto para o aplicativo está na descrição desse vídeo, tanto para a loja da Apple quanto para a loja do Google. Você vai poder acompanhar aí as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, as informações relevantes durante cada pregão e também você vai poder acompanhar a parte aí das carteiras de ações que eu envio aí, seja no início de cada semana, atualização. Segunda-feira tem a atualização da carteira exponencial, que é uma carteira semanal, e no meio da próxima semana, no dia 1º de julho, vai ter a atualização também da carteira perspectiva, que é uma carteira mensal. Então tudo isso aí no aplicativo DV Invest para que você possa acompanhar de perto aí todas as notificações. Ibovespa, dia de hoje, queda ruim em 2,37%, vou falar mais a respeito, mas eu vou falar também sobre os futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3 e muitas ações. Azul 4, KLBN 11, Ecor 3, Sula 11, HPV 3, BRAP 4, ZTC 3, BBDC 4, LRN 3, CIRI 3 e VVR 3. Então vamos lá começar pelo Ibovespa, queda que está no leilão de fechamento ainda, queda de 2,37%. O que é que o Ibov faz com isso? Aqui ele tinha gerado um sinalzinho que poderia fazer algo para cima e reverte esse sinal, fecha abaixo da média, perda da mínima desse candle, aumenta a probabilidade de ter o movimento de queda para caminhar para essa zona de suporte aqui. Primeiramente na faixa dos 92.375, segundo na faixa dos 90.147. Se a gente olhar para o gráfico semanal, fechamento aí da semana, queda em torno de 3%, 3 semanas forte de alta e 3 semanas mais lateral. Se ficar mais tempo aqui e não ganhar muita força para baixo, continua sendo algo positivo pensando num prazo maior. Mas nesse momento a tendência de curto prazo do gráfico diário está indefinida. Ela vira para uma tendência de baixa se o Ibovespa perder a mínima desse fundo aqui, que seria uma formação basicamente de um M. Então ainda continuo olhando aqui para um gráfico, por exemplo, de 2 dias no Ibovespa, a gente tem esse movimento de subida que basicamente computando até esse candle aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e você tem aqui a correção de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então pode ter algo mais ainda aqui antes do rompimento para cima, se encaixando mais na questão da simetria ali do tempo do que subiu aqui, faz uma correção no tempo e aumentando a chance de subida. Isso é um aspecto que ainda está válido, a não ser que o mercado traga um movimento muito forte para baixo, aqui 1, 2 candles muito fortes para baixo e comece a deteriorar esse cenário, essa expectativa para cima. Mas essa é a minha leitura de maneira geral, o que nós temos aqui, juntando o semanal com o gráfico ali, olhando o gráfico de 2 dias e o gráfico diário aqui numa tendência indefinida de curto prazo. Lembrando, se essa análise estiver sendo útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato por prestigiar aqui meu trabalho. E já agradeço também a todos que participaram lá dentro hoje do Radar do Mercado, da live, em que eu expus alguns pontos em relação a gente aprender a saber perder, que é algo realmente muito importante, que o mercado só trabalha nos ganhos, né? Falando de ganho, e a gente não está preparado para saber perder, de acionar stop das operações. E falei muito a respeito disso, da lista de ações que acompanho e da forma que eu trabalho na live de hoje. Recebi muito bom, foram ótimos os feedbacks que eu recebi, agradeço, li todos depois que a live terminou, agradeço a todos por isso. Vamos lá então falar aqui dos futuros do mini índice. O que é que nós tivemos aqui? Abertura, a gente tinha um sinal bom, fechamento ali de ontem, mas que não deu sequência.
e veio para baixo desse patamar aqui. Aí eu comentei, se voltar para baixo dessa região aqui, foco maior vai ser trabalhar na ponta vendedora de topos e fundos descendentes no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Gráfico de 10, baixa lá na média, gera topo, vende, baixa na média, gera topo, vende. Então, essa seria uma das alternativas de trabalhar no mini índice hoje na ponta vendedora, após ter voltado para baixo da mínima desse candle aqui, para baixo dessa região, enfim, voltado para baixo de um nível de preço que determinava ali que os vendedores tomaram o controle da situação e aumentava a chance de o preço ir para baixo e melhoraria buscar o quê? Operações de venda. Que esse é o objetivo quando você usa análise técnica, que é tentar identificar o que seria o movimento mais provável, mas o movimento pode não ir a favor da sua operação. Mas a ideia é justamente tentar operar a favor dessa força dominante do mercado. Então, nesse momento aqui, o que nós temos de força dominante? Venda, movimento para baixo. Para segunda-feira, está em cima do patamar de suporte depois de um longo movimento de baixa. Abriu subindo, superou a máxima da última hora de pregão, fica um pouco mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu caindo, daria para buscar ainda a operação de venda de topo descendente? Sim. Pivô de baixo evitaria um pouco, mas ainda dá para buscar a operação de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Só não exigiria tanto para baixo, porque já tem um movimento longo para baixo, mesmo que abra para baixo. Gerou alguma sinalização para cima, volta a ficar interessante para se buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, nós tivemos um dia de alta, que era uma expectativa, né, que eu tinha comentado na última análise, na questão desse candle ser um candle de reversão, mas eu não via como um candle, não via muita importância nesse candle, porque na minha leitura foi muito forte esse movimento. Isso aqui é mais uma correção desse movimento, desse candle aqui, aumentando a probabilidade do dia seguinte ser algo para cima, de romper aqui essa máxima que eu tinha comentado. Rompeu, gerou um pivô de alta, consequentemente o dólar gera aqui um pivô de alta, retomada da tendência de alta de curto prazo, alinhado com o fundo que foi montado no gráfico semanal. Então temos uma expectativa, um viés positivo para o dólar após o encerramento dessa semana, em conjunto com confirmação do movimento de alta no gráfico semanal. Isso significa dizer, geralmente, que a gente tem aqui uma tendência de alta no gráfico diário. E inclusive, se a gente pegar aqui, ó, esse movimento, a gente tem algo bem semelhante a um ombro, cabeça, ombro invertido, trazendo expectativa mais de alta. Se fosse falar de projeção, vou projetar apenas desse ponto para cá. Para cá, a gente teria uma projeção lá para 6. Se vai bater ou não, ou seja, pega isso aqui, projeta daqui para cá, seria aí a replicação do tamanho aqui desse, até um pouco mais, mas seria uma replicação. A outra forma de fazer essa projeção, deixa eu colocar até aqui a outra forma de fazer essa projeção é considerando aqui o pivô de alta. Uma projeção alternada 100% na faixa dos 5.743 e 61,8% de projeção desse movimento de subida a partir de 535 aqui na faixa de 5.500. Fato que tem um suporte aqui, tem uma resistência aqui válida que está vindo para um fechamento acima dos 5.445. Então isso aqui é um ponto importante aí de resistência que pode fechar acima e aumentar a chance de buscar um outro nível de resistência que a gente já vai falar mais lá na casa dos 5.535. Vamos aqui agora olhar para o gráfico intraday, só para olhar para o semanal também, ó, a semana aqui, ó, confirmando aí o movimento de subida do dólar, sinalização de alta no dólar. Visto isso, gráfico 60 minutos, a tendência de alta que deu uma parada aqui e gerou essa pancada para cima. De novo, movimento para cima e acaba aqui gerando um sinal de alta. O que pode acontecer novamente? Esse movimento aqui e voltar a gerar sinal de alta. O fato é, para buscar a operação de venda de topo descendente ou pivô de baixa, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, o que seria interessante acontecer? Abre caindo, abre aqui para baixo, perde a mínima aí dessa região aqui, a média móvel de 13 períodos, vem para baixo de um patamar de pelo menos 5.431 e passa a gerar sinalizações de baixa no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos abaixo desse patamar. Ou o mercado vem, abre subindo e proporciona algum sinal de topo nessa região. Então isso seria alguma alternativa aí de se buscar a operação na ponta vendedora. Perde essa mínima aqui,
Aí abre a possibilidade de trabalhar num topo, chance de trabalhar com topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou seja, o início de um movimento de baixa no gráfico de 60 ou mesmo no gráfico de 30 minutos em cima de um patamar de resistência. Seria outra alternativa também de trabalhar na venda. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto estiver gerando fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, enquanto estiver gerando fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, principalmente para cima desse patamar, fundo ascendente ou pivô de alta, patamar esse aqui na faixa dos 5.473, mais interessante para você buscar a operação na ponta compradora de day trade. Indo para as ações agora, PTR4 no dia de hoje apresentando aí uma queda de 2,93%, eu passei uma recomendação de compra no papel nos 21,48, ou seja, se houvesse algum negócio no pregão de hoje acima de 21,47, ela bateu na trave e foi lá e não acionou a compra. Voltou para fechar abaixo da média. Tá uma beleza, né? Fecha abaixo da média, volta para cima da média. Fecha abaixo da média, mas não gera nova mínima. Aqui fechou acima, não gerou nova máxima. Fecha abaixo da média, não gera nova mínima. Fecha acima da média, não gera nova máxima. Tanto que a entrada foi isso. Se superasse essa máxima, seria um indício de confirmação, um sinal extra, né? Vamos dizer assim, uma confirmação de uma sinalização de alta para ter algo para cima. Não confirmou, não gerou entrada, mas continua válido para segunda-feira. Essa recomendação. Por quê? Porque se o mercado resolver fazer isso aqui, romper aqui para cima, me chama a atenção para abrir essa compra. Baseado na questão de quê? Do que o gráfico semanal ela está aqui dentro de um movimento de queda de 2,93%, 2,93% de queda e dentro desse movimento de 3 candles aqui, após esses 3 candles subindo aqui, tentou cair, bateu nessa região, faz 3 semanas para cima, faz 3 semanas a mais laterais. Então, se gera algum sinal de alta no gráfico diário, eu vou buscar essa entrada na PETR4. Indo aqui para a questão da Vale 3, indo aqui para a questão da Vale 3, indo aqui para a Vale 3, olha só o que aconteceu com a Vale 3 hoje. Até inclusive na BRAP 4, que acionou o nosso stop, eu vou mencionar agora há pouco. A ação foi lá, rompeu essas máximas, que seriam uma alternativa de abrir a operação de compra, podendo trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje, ou stop na volatilidade, que eu trabalhei na BRAP 4, ou stop abaixo dessa mínima. Enfim, essas seriam as alternativas. Quem está comprado pode trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje, porque foi lá, fez um rompimento, mas não fechou acima. E a oscilação abaixo da mínima desse candle aqui seria a chance de cair, aumentaria a chance de ter um movimento para baixo na Vale 3. Gráfico semanal da Vale 3, alta de 0,82% nessa semana, pode alterar um pouco aí após a saída do leilão. Na verdade, que já saiu do leilão, só o Profit que não atualizou aqui para mim. Mas, de maneira geral, a ação batendo na resistência, podendo ainda fazer algum processo de correção aqui para continuar a sua tendência de alta de médio prazo. Quem está comprado, por exemplo, no médio prazo, pelo gráfico semanal, perda da mínima dessa semana 54,43, possibilidade de saída da posição comprada no ativo. Seguindo agora para os demais ativos. A Azul 4 acionou nossa saída quando perdeu lá os R$ 20,42. Essa operação, então, foi acionado o stop dela. Qual a perda dessa operação? 6,2%. Isso representou no capital total uma redução de 0,31%, porque alocamos 5% do capital total nessa operação. Aquela gestão de risco. Mais uma vez, o que significa dizer? Que do que foi perdido aqui nessa operação, a minha perda máxima que eu busco, que eu vou falar da BRAP 4, é 0,5% do capital total. Mas isso, eu já falei isso pela manhã, mas isso não é o que define o tamanho do meu stop. O que define o tamanho do meu stop é a questão da volatilidade ou o stop posicionado pelo menos abaixo de algum suporte. É principalmente baseado na volatilidade do papel. Essa parte de perda máxima sobre o capital total de 0,5%, ela define o quanto de capital eu vou colocar dentro do ativo. Se eu vou botar 17%, que tem uma volatilidade menor, ou se eu vou colocar 5%, que tem uma volatilidade maior. Então, essa é a grande diferença, para depois não escrever aí no comentário no YouTube falando que 0,5%. Um problema do meu stop é porque o stop é curto, é 0,5%, enfim. Então, já espero que esteja alinhada essa questão. Então, perda na Azul 4. Temos aqui outras posições em aberto. KLBN11, Klabin, que fechou o pregão de hoje ainda em alta, 0,74%, mas foi lá para gerar um pivôzinho de alta. Está em tendência de alta, em termos de oscilação. Fez um pivôzinho de alta, mas não fechou acima. É igual a Vale 3, que foi lá e rompeu
as máximas dos candles anteriores, os topos anteriores, e não fechou acima, fechou para baixo. Então o stop agora pode ser reposicionado, até porque já tem 1, 2, 3 candles da operação, pode ser reposicionado abaixo da mínima deste candle aqui. Então essa seria a alternativa de stop na Klabin, um stop mais curto. Depois de Klabin Ecor 3, que a gente está comprado no papel, e ela voltou para fechar abaixo da média. Saio dessa posição, perdendo essa mínima? Não. Por quê? Porque estou no segundo candle da operação, de um movimento de subida. Vou aguardar mais um candle. E se ela vier bater no stop cheio? Sem nenhum problema. Vai bater no stop cheio, acionar o stop. Que é aquela questão. Incomoda a perda? Incomoda bastante. Me incomoda demais. Só que eu sei que eu tenho que saber perder. Mesmo que às vezes tenha uns violinos no meio do caminho. Tem que saber perder, porque senão, se eu não souber perder, eu vou ter uma perda que vai ser muito grande em um determinado momento, que vai arrebentar com diversos lucros para trás. Eu falei mais sobre isso na live de hoje no Radar do Mercado. Então, seguimos dentro da posição que fechou abaixo da média. Então, um sinal negativo. Vai ser importante para próximo pregão ter algo para cima. Se tiver algo para cima, ou se mantiver aqui de lado, aí sim, após um terceiro candle tentando subir, não vai, a stop é reposicionada abaixo dessa mínima aqui, assim como eu falei ali da Klabin, de aguardar pelo menos 3 candles aí do movimento. Sula 11 também fechou em queda de 1,85%, mas essa aqui fica um pouco menos do que ficou um pouco melhor do que a Ecor 3, no sentido de um candle de alta, um candle um pouco mais de correção e a expectativa de poder ter um candle para cima. Vamos ver se o mercado confirma isso, mas eu teria que também aguardar mais um candle para fazer qualquer reposicionamento de stop nessa operação, isto é, seguindo a minha metodologia. HPV3, aí vem as operações que eu recomendei compra no pregão de hoje, além de PTR4, recomendei comprar HPV3, Rap Vida, que está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e gerou aqui esse movimentozinho fraco para baixo, gerou a superação dessa máxima, cenário como um todo positivo, mensal, semanal, recomendação de compra nesse candle aqui e stop um pouco para baixo. Colocando os dados aqui dessa entrada, por volta de R$ 62,35, fechou em R$ 61,32. Stop em R$ 60,26, que eu até coloquei um pouco mais abaixo ainda, né? Aqui, ó, um pouco abaixo dessa mínima, que seria um ponto de suporte até mais bem posicionado. E risco dessa operação de 3,35%, objetivo em 66,53, alocando 12% do capital total. Outra, só para quem está de fora, eu estou de fora, vale a pena comprar aqui? Não dá para saber se vai gerar stop ou não. Você pode comprar aqui e ter um stop curto. Se ela der certo, você tem um objetivo mais longo do que foi a nossa entrada. Gráfico de 60 minutos, você pode aguardar outra situação, que é um rompimento disso aqui. Gera aqui um rompimento disso aqui para cima, você busca a entrada, bota o stop aqui embaixo, tentando pegar um próximo movimento de subida. Se quiser alguma confirmação extra. Outro ativo, BRAP4, foi o que acionou o stop. Porque a ação rompeu aqui essa região, busquei entrada aqui, tentando pegar o quê? O movimento de subida, assim como o da Vale 3. E coloquei o stop pela volatilidade do ativo. E aí esse stop foi acionado no pregão de hoje. Essa operação então proporcionou então a perda de 2,9%, perda de 0,5% do capital total nessa operação. Sigo de olho, logicamente, para a próxima semana, caso ocorra algo mais agora para cá e aí depois gere algum sinal forte para cima. Ainda sigo de olho no sentido de gerou um movimento forte para cima e está fazendo aqui uma bagunça, aumentou a bagunça agora no gráfico semanal, mas vai ficando com a expectativa dela sair dessa região. A minha primeira tentativa em BRAP4 foi agora, porque ela já ficou um tempinho aqui de lado e em cima dessa zona de resistência fez uma correção que já seria uma correção até adequada para poder romper e passar a buscar ali aquele fechamento desse gap no gráfico semanal. Mas isso não aconteceu agora, pelo menos. Lojas N, indo aqui, na realidade eu falei de BRAP4, ainda tem Lojas N, não, tem mais ativos aqui, é ZTC3. Recomendação de compra no pregão de hoje, não executou a entrada, tinha que superar a máxima do que no anterior. Então, não executou a compra e veio para baixo. Essa recomendação, diferentemente da Petro, foi cancelada, porque ela pode aqui gerar até entrada no próximo pregão, mas veio muito para baixo do stop da operação que tinha sido planejado aqui para essa região. Então, a ação veio para baixo, cancelado, não foi executada essa compra. Depois aqui da ZTC Bradesco, BBDC4. As ações estão fazendo o que? Isso aqui, está numa tendênciazinha de baixa. Bradesco não gerou sinal de alta.
Eu fico de olho ali na questão dos bancos, eu falei ontem da Itaúsa, mas também não gerou compra hoje, não superou a máxima no pregão anterior. Mas eu fico de olho ali na próxima semana, no início da próxima semana, se ocorrer Bradesco, YouTube, Sambi 11, alguma sinalização, até BBAS3, alguma sinalização de alta, confirmando uma chance maior de isso aqui ser uma ABC desse forte movimento de subida e gerar um movimento para cima nessa questão do gráfico semanal, de ter feito ali semanas para cima, movimentação para baixo e ter algo para cima. Então me chama a atenção de olhar um primeiro sinal de alta no gráfico diário. Primeiro sinal, superação, quebrar a sequência de máximas descendentes. Segundo sinal, fechamento aí de um candle para cima, inclusive dos 21,40. Seria algo mais positivo para Bradesco. LRN3, nesse mesmo formato. Ó, se eu colocar de novo BBDC4, vai ficar claro. Ó o formato, dentro do movimento de subida. E Lojas N, LRN3, também movimento de subida e esse mesmo formato. A tendência é de baixo, tecnicamente de baixo, mas está patinando, a queda não está tão forte para baixo. Se gera algo para cima, possibilidade de entrada, principalmente se voltar a fechar ali acima dos R$42. Qual seria a outra alternativa de entrada? Dalton, eu vou arriscar uma compra já aqui. Na superação da máxima desse candle, um candle semelhante a de um martelo, um padrão de reversão dos candles, só que é de um fundo, que seria de um fundo descendente, tem uma relevância menor, mas seria uma das alternativas também. Vou entrar comprando aqui com stop aqui embaixo. Depende do perfil de cada investidor. Na mesma situação de gráfico semanal, 3 semanas fortes para cima, 3 semanas aqui fazendo um ABC, que pode ter algo para cima. E aí o mercado precisa ir confirmando esses sinais. Primeiro sinal, sinal de alta no gráfico diário. Aí vai aumentar a probabilidade de ter dessa leitura se confirmar. Lembrando também Lojas N em cima dessa região aqui de topo anterior, que é um patamar aí de suporte. Cirela. A Cirela já ainda continua com topos e fundos ascendentes, só que no pregão de hoje caiu aí mais de 5% e está em cima dessa região de topo anterior, que é a chamada mudança de polaridade que eu acabei de mencionar ali na Lojas N. Uma antiga resistência se tornando suporte. Superação da máxima desse candle aqui seria uma das alternativas de compra de fundo ascendente. Se também patinar na próxima semana mais 1 ou 2 pregões aqui e gerar sinalização de alta, também dá para se buscar a operação de compra a favor da tendência de alta de curto prazo na Cirela. E Via Varejo, VVR3, queda hoje de 1,79%, segue ali naquela escadinha, né, várias máximas descendentes, não conseguiu superar ainda, quebrar a sequência de máximas descendentes. Semanal traz uma chance de ainda poder ter algo, não seria algo ruim, vamos dizer assim, para a ação, se tivesse mais algumas semanas de movimentação aqui lateral ou de baixa. Mas o que dá para se fazer na ação? Caso ocorra algum sinal de alta, por exemplo, superação da máxima de hoje, superar os 14,78 a partir de segunda-feira, ou o fechamento, aguardar um fechamento acima desse patamar, visto que ela está patinando em cima dessa região, seria a alternativa de abrir uma compra na expectativa de tentar pegar o início de um movimento de alta para romper ali a máxima histórica que está agora em R$16,66. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.